Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a Primeira Grande Guerra. Eu sou a professora Lázara Alzira. Nós temos como expectativa de aprendizagem avaliar a participação coletiva nos projetos de desenvolvimento técnico-científico e suas consequências para a humanidade. Então, vejamos, caros alunos, o que foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Ela foi uma guerra global centrada na Europa, fruto das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo que se organizaram em duas alianças opostas, como vocês podem ver aqui no mapa. Em 1914, este era o mapa da Europa. Essa parte central vai ser transformada em aliança, enquanto que as laterais serão transformadas em entente. Mas vejamos como é que isso vai ficar. Então, a Primeira Guerra Mundial, ela tem em seus antecedentes o grande clima de insatisfação e rivalidades que tomava conta da Europa nesta época. No século anterior, aconteceu a partilha da Ásia e da África e concentrou o poder de dominação colonial nas mãos da França e Inglaterra, enquanto que a Alemanha e a Itália guardavam grande ressentimento por ter ficado de fora deste processo colonial. Ainda no final do século XIX, a França havia perdido o controle da região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, vejamos aqui quais foram as forças que motivaram os conflitos. Nós temos alguns antecedentes, como o grande clima de insatisfação e rivalidades, como nós já falamos, a partilha da África e da Ásia, nas mãos da França e Inglaterra, enquanto a Alemanha e a Itália guardavam grandes ressentimentos, então ressaltando isso, não é? Por terem ficado de fora deste processo. Eles não queriam perder esta fatia do bolo. Nós tivemos também, mais para frente, o revanchismo francês, que se estenderia ao longo do século seguinte. E tivemos também os mercados consumidores. O século XX, a busca por mercados consumidores acirrava concorrência. Por fim, nós vamos perceber, né, uma paz armada. Mantinham aparentemente uma postura pacífica, mas era só mesmo uma questão aparente. Então, esse acontecimento gerou o grande revanchismo francês, que se estenderia ao longo do século seguinte. No início do século XX, era intensa a concorrência entre os países europeus, principalmente na busca por mercados consumidores. Acirrava a concorrência, criou um clima de tensão no continente, fazendo com que os países passassem a se armar intensamente, ainda que mantivessem aparentemente uma postura pacífica. Este movimento, então, foi conhecido como paz armada. Embora afirmassem que pretendiam evitar a guerra, o processo de armamento europeu acirrou ainda mais as tensões e culminou na formação do sistema de alianças chamado de diplomacia secreta. Eles passaram, então, a se aliar uns aos outros conforme interesses comuns, embora não o fizessem de forma aberta ou exposta aos demais países. Formaram-se dois blocos: a Tríplice Aliança, formado por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália,
e a Tríplice Entente, por sua vez constituída por França, Inglaterra e Rússia, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, representados pela vontade nacionalista de unir os povos de origem germânica e eslava, respectivamente, em duas grandes nações, ajudou a formar o quadro de incrível tensão na Europa no início do século XX. Então, vejam bem, nós temos aqui uma diplomacia secreta que pretendia evitar a guerra. Processo armado europeu acirrou ainda mais as tensões, culminou na formação do sistema de alianças. Então, formaram-se, como nós já dissemos, dois blocos. A Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Lembrando que esta última, ela troca de lado, tá? E a Tríplice Entente França, Inglaterra e Rússia, o pan-germanismo e o pan-eslavismo, como nós dissemos anteriormente. Aqui, então, nós temos mais claramente em amarelo a Tríplice Aliança e em rosa a Tríplice Entente. A aliança, então, formada por Alemanha, Áustria-Hungria, Império Otomano, Itália, que mudou de lado no início da guerra, e Entente, Reino Unido, França e Rússia. Lembrando que a Rússia, ela sai desta guerra em 1917 porque ela estava passando por vários conflitos internos que vocês verão mais tarde, a chamada Revolução Russa. E os Estados Unidos, que só entrou na guerra no finalzinho em 1917. Ok? Bom, prosseguindo então, nós temos aí as forças que motivaram este conflito. Então, uma das grandes forças, né, foi o imperialismo. Este imperialismo eram disputas coloniais na África e na Ásia. Então, este imperialismo foi um antecedente que justificou a Primeira Guerra, pois a concorrência econômica dos países europeus envolvia também a disputa por colônias na África e na Ásia, gerando divergências e rivalidades entre os principais países do continente europeu. Por exemplo, Alemanha, Itália, Inglaterra e França. Percebem que Itália agora já está bem firme aqui deste lado. O temor causado pela ascensão da Alemanha gerou em nações como a Rússia, a França e a Grã-Bretanha, após ter passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX e, após isso, lançaram-se na busca por colônias. Então, assim é o imperialismo, né? O enfoque pode ser dado ao temor que a ascensão da Alemanha gerou em nações como Rússia, França e Grã-Bretanha. Os alemães haviam passado pelo processo de unificação na segunda metade do século XIX e, após isso, lançaram-se na busca das colônias. Então, nós temos agora, continuando essas forças que motivaram, nós temos o nacionalismo, que era um revanchismo francês. A derrota na Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1971. Então, essa derrota gera este revanchismo francês. E isso vem do nacionalismo. O século XIX consolida-se na Europa a ideia de que os povos que possuíam a mesma língua, aquele mesmo sentimento, né, de igualdade, os mesmos costumes, as mesmas tradições, formavam uma nação que toda nação tinha o direito de viver de maneira autônoma
em um Estado independente. Então, esse movimento nacionalista, ele servia como suporte ideológico para o Império Alemão defender os seus interesses de expansão territorial entre a Sérvia e a Áustria-Hungria, pelo movimento chamado de pangermanismo, e Sérvia com o suporte ideológico para o Império Alemão. Os alemães, eles queriam se colocar como força econômica e militar em toda a Europa. Aqui nós temos a imagem de um tanque, tá? Então, nós temos ainda entre os motivos do conflito a corrida armamentistas. Então, nações correram para se armar à medida que a tensão aumentava. Ambos os lados desenvolveram rapidamente uma artilharia pesada com uma potência nunca antes vista. Esta corrida armamentista fez com que em 1914 os generais galoparam a cavalo pelos campos de batalha, enquanto homens com roupas de pano atacavam o inimigo sem as defesas necessárias. Ambas as partes estavam armadas, principalmente com rifles. Nós tivemos também neste período a chamada Tempestade de Aço. Foi o título escolhido pelo escritor alemão Ernst Jünger para descrever o que os combatentes sofreram durante 4 longos anos, principalmente na frente ocidental, onde foram travadas as batalhas mais longas e sangrentas. Aviões de combate, tanques, submarinos e gases tóxicos entraram em cena durante a Primeira Guerra Mundial, em um trágico reflexo da corrida armamentista entre os países beligerantes de 1914 e 1918, na tentativa de dizimar o inimigo. Os britânicos, eles testaram um veículo blindado que se movimentava por meio de esteiras, já em 1914, para acompanhar a infantaria. Em 1916, a Batalha de Somme foi utilizado pela primeira vez o combate, mas com resultados poucos convincentes. O nome tanque veio de uma ideia dos ingleses para manter o segredo da nova arma. Retratavam os protótipos como se fossem tanques de água para o transporte. Eles não eram bobos nem nada, não é? Então, em 1914, a aviação também já estava dando seus primeiros passos, principalmente no seu uso para combate. Por isso, os aviões inicialmente foram usados somente como postos de observação. Independente de estarem bem ou mal protegidos nas trincheiras, para os soldados o perigo passou a vir também do céu. Em 1914, o avião estava dando seus primeiros passos, principalmente no seu uso para combate. Por isso, os aviões inicialmente foram usados somente como postos de observação. Bom, nós temos então como estopim da guerra o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando em Sarajevo no dia 28 de julho de 1914. O assassino foi um bósnio nacionalista. A Alemanha era aliada do Império Austro-Húngaro desde 1879. Então, a visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia,
com isso, a Rússia e França entraram no conflito, iniciando a Primeira Guerra Mundial. A derrota da Alemanha na guerra foi consolidada pelo Tratado de Versalhes, assinado em junho de 1919. O Império Alemão não só perdeu todos os seus territórios ultramar, mas também parte de suas terras para a França, Bélgica e Polônia, país que se restaurou após a guerra. Vários acordos militares foram assinados neste momento e incluíam cláusulas secretas de cooperação militar, caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Um saldo de mais ou menos 10 milhões de mortos neste período. Então, o Tratado de Versalhes ele foi extremamente duro, confiscou 10% do território da Alemanha, mas deixou o país com a maior parte sendo a nação mais rica da Europa Central. Quase não haviam forças de ocupação e as reparações financeiras estavam ligadas à sua capacidade de pagamento. Além disso, em uma maioria, essas indenizações não foram reivindicadas. Versalhes não foi um tratado tão duro assim, mas foi apresentado como tal por Hitler, que se aproveitou da ira da população contra o acordo para chegar ao poder. O Tratado de Versalhes, então, foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, sendo que a Alemanha o classificou como diktat, ou seja, uma imposição. Após 6 meses de negociações em Paris, o tratado foi assinado com uma continuação do armamentismo em novembro de 1918. Então, nós temos aqui agora um mapa da Europa, como ficou, tá? Com o resultado desta guerra. Então, em vermelho, os novos países, nós temos praticamente um cordão de isolamento aqui. Então, este novo mapa da Europa, ele permaneceu até 1991, após a dissolução da União Soviética. O Oriente Médio, onde era localizado o Império Otomano, foi dividido em vários outros territórios e, como era bem grande, deu origem a 40 novos países diferentes. Foi um tratado de paz assinado pelas potências europeias que encerrou oficialmente a Primeira Guerra Mundial, sendo que a Alemanha o classificou como uma imposição. Ela era considerada a grande responsável pela guerra, tendo que pagar 22 milhões de marcos como reparação dos danos à população civil. Este dinheiro foi repartido na sua maior fatia pela França em 52% e 22% para a Grã-Bretanha. Após a Guerra Mundial, desapareceram os 3 impérios europeus: o Império Alemão, o austro-húngaro e o russo, que dividiram entre si o território polaco. A Polônia conquistou a sua independência após 123 anos de dominação, sendo o seu território redefinido. A Alemanha perde a Alsácia-Lorena para a França e a Renânia é
desmilitarizada e o Tsar passa a ser governado por um período de 15 anos pela Sociedade das Nações, sendo as suas minas de carvão cedidas à França. Na Europa Central, surgem os novos estados, então, como eu disse, formando aí uma espécie de cordão de isolamento. Tchecoslováquia, Finlândia, Letônia, Lituânia, Estônia e Iugoslávia, tendo-se redesenhado o mapa da Áustria e da Hungria. Império Turco-Otomano chega ao fim, substituído pela República da Turquia, ou seja, o regime monárquico foi substituído pelo republicano com a instalação da chamada República de Weimar em 1919. Então, agora nós temos aqui para refletir um contexto europeu no final do século XIX, início do século XX, relaciona-se à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Então, que contexto era esse? Era nada mais que a corrida imperialista com o estabelecimento de colônias e áreas de influência na África e na Ásia, que aumentou as rivalidades entre os países europeus. Então, vejamos, quando se pensa nas consequências da Grande Guerra 1914-1918, que agora finda, pode-se perguntar se a estrela da Europa não perdeu seu brilho e se o conflito do qual ela tanto padeceu não iniciou para ela uma crise vital que anunciava a decadência. Então, vejamos, não é? Quando pensamos nessas consequências para a Europa, nós podemos dizer que para os que viveram a Primeira Grande Guerra, tal conflito veio a representar o fim de uma época. Para alguns, iniciava-se tempos sombrios e de decadência, mas para outros, era o alvorecer de mudanças há muito projetadas. O texto acima, então, ele expressa a ideia de que os países bélicos sofreram uma profunda crise econômica e financeira nos anos posteriores à Grande Guerra, levando ao desmoronamento de toda a influência que tinha sobre o mundo. Bom, então, voltamos à nossa expectativa de aprendizagem. Vejamos os projetos de desenvolvimento técnico-científico de consequências para a humanidade. Então, nós temos aqui que as ideias contidas no projeto político do nazismo buscavam solucionar os problemas enfrentados pela Alemanha após o fim da Primeira Grande Guerra. Uma das questões de Enem de 2014 abordava neste contexto esta associada ao conceito da chamada teoria do espaço vital, criado no final do século XIX por Hatchell, em que acreditava que o território é fundamental para o desenvolvimento dos grupos humanos. Essa teoria ela foi reinterpretada por Adolf Hitler para defender o direito dos alemães de invadir outros países da Europa no período que antecedeu a Primeira Guerra Mundial. Então, nós temos que uma das consequências para a humanidade foi que não houve vencedores nesta Primeira Guerra. Grandes extensões da Europa ficaram em ruínas, milhões morreram ou ficaram feridos.
os sobreviventes passaram a apresentar graves traumas mentais. Os Estados Unidos lucraram, sim, pois viram as suas reservas de ouro duplicar, ficando nas suas mãos cerca de metade do ouro disponível a nível mundial. Vamos lembrar, então, que os Estados Unidos, ele só entra, né, nessa guerra já bem no finalzinho. Então, ele só teve a ganhar, tá? No início, porque ele acabava vendendo armamentos para os dois lados. Aí, quando ele resolve se posicionar, ele se posiciona bem e acaba com a guerra. Bom, espero que eu tenha contribuído para o seu aprendizado. Obrigada por hoje e até mais!